possível tratar Helicobacter pylori de forma 100% natural? Então, vamos ver se é, tá bom? Vamos ver se é possível. Gente, sim, é possível. A princípio, sim. Vamos entender o H. pylori, o Helicobacter pylori, que na verdade nós temos mais de 23 Helicobacter, né? Segundo pesquisadores. Tá? Nós temos um fitoterápico chamado carvão vegetal. O carvão vegetal, ele é meio de cultura de H. pylori em laboratório para estudos. Tá? Os cientistas usam o carvão vegetal ativado, né? Para quê? Usa o carvão ativado ali esqueci o nome ali, na placa, onde eles vão fazer o meio de cultura ali para estudar o H. pylori. Eles colocam a larvinha do H. pylori, ela não se reproduz e não morre, ela fica ali porque ela se alimenta do carvão. E também o óvulozinho também, né? O ovinho, eles botam ali na plaquinha, né? No carvão, e ele se alimenta desse carvão, ele não se reproduz, ele não consegue se reproduzir. Tá? E eles estudam o Helicobacter pylori aí. Então, o que isso quer dizer para nós? O que isso quer dizer para nós? Ó, o carvão, ele prende o H. pylori nele. Carvão vegetal, tá? Ativado, ele prende tanto o ovozinho, o óvulo, né? Como ele prende também a larva, o H. pylori. E ele não consegue se reproduzir. E o H. pylori se alimenta do carvão. Ok, Solange. Então, se eu tomar carvão ativado, vou estar alimentando o H. pylori? Não. Você vai estar captando o H. pylori, que está no seu lúmen. É como se fosse um ímã, tá? Você vai estar pegando, encapsulando, pegando esse H. pylori e carregando junto com o carvão onde ele vai. Tá? Ele não vai morrer a princípio, ele vai ficar ali e onde ele for passando junto com o carvão, ele vai embora. É por isso que não adianta, ó. Então, entenda comigo. O carvão, ele encapsula o H. pylori, ele agarra o H. pylori, como se fosse um ímã, pega ele e vai carregando, levando embora. Agora pensa comigo. Se você, um dos fatores, se você vai fazer esse tratamento com um intestino que funciona dia sim, dia não, como é que vai ficar isso? Se você tomar o carvão, não vai ficar pior? Porque o carvão você não digere e ele tem a tendência a travar o intestino. Quem tem diarreia, toma 2, 3, ou dependendo do tipo de diarreia, né? Ali até 4 cápsulas ou 5 de de carvão vegetal, né? Que vai parar a diarreia. Mesmo que seja viral, vai ajudar. Então, Solange, como é que faz? E eu passo para todo paciente meu, toma carvão. Todo paciente meu toma carvão, mesmo que não tenha H. pylori, porque nós temos outros fungos, tá? Outras bactérias, que o carvão carrega e leva embora também. Para você ter uma ideia de o quanto o carvão limpa o seu sistema, que ele tira 98% das impurezas da água quando você passa a água num filtro de carvão ativado. 98%, entre 96% a 98% de bactérias e fungos, o carvão retira de impurezas ali da sua água quando você filtra no carvão ativado. E no seu corpo ele faz a mesma coisa. Ele não entra dentro da sua célula e tira as vitaminas. Gente, ele não faz isso. Tá? Isso não é verdade. Por isso você não tem que tomar o carvão junto com o almoço. A gente usa aqui no programa o carvão quando? Quem é meu paciente sabe. De manhã cedo. De manhã cedo em jejum. E a gente pede para esperar ali pelo menos 40 minutos para depois, ou 1 hora para depois ir comer. Então, o carvão já passou, já está indo embora, e a gente pede para usar ainda junto com o quê? Com o cloreto de magnésio. Por quê? Porque o cloreto ajuda também o seu intestino a funcionar mais rápido. E a gente dá ainda o óleo de linhaça, às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde, que também vai atuar no intestino. Se você tem problema de intestino preso, ele vai fazer seu intestino funcionar normal. Ele atua ali também.
Então, existe toda uma coisa. E outra coisa, a gente não passa isso para quem está comendo pão de queijo, para quem está comendo pão no café da manhã. Existe uma alimentação que vem junto, senão o seu intestino vai travar, tá? Eu vou responder as dúvidas de vocês depois, eu vou explicar primeiro essa dinâmica do carvão, depois eu vou respondendo as dúvidas, tá bom? Paula, depois eu volto e respondo as dúvidas de vocês, tá? Então, vocês estão entendendo? Por que não funciona quando você vai ali na farmácia e compra o carvão e toma? Primeiro, que pode ser que você vá comprar o de comprimido. O de comprimido tem inclusive lactose. Não vai dar certo. Não vai. Tem que ser o em cápsula. Tá? Tem que ser uma miligramagem adequada. Dependendo se você está com H. pylori, é uma quantidade maior. Se é só para uma limpeza, é uma quantidade menor. Por o tempo também, o tempo que você vai usar isso também. Se você usa alguma medicação, também tem que saber em que horário tomar. Por isso precisa de um profissional, gente. É por isso que não tem, por isso que eu não gosto de vir aqui e dizer, olha, usa tantas cápsulas de tantos miligramas que vai resolver. Não vai, pode criar um problema. Pode te levar a uma situação indesejável. Você tem que estar fazendo isso acompanhado de um profissional. Ou então com um programa com passo a passo, te orientando com vídeo, te indicando, te dizendo como deve ser feito isso. Tá? E olha, o que eu sei sobre o carvão, 10% dos profissionais da área de saúde sabem. Não é todo mundo que sabe. Né? Não é todo mundo que estudou, que se empenhou em fazer isso, em fazer mais de 10 especializações para saber o que a gente sabe. Tá? Então vamos lá. Ok, o carvão serve para matar H. pylori? Sim. Ai, Solange, eu já tomei o carvão e continuo com H. pylori mesmo fazendo sua dieta. Então vamos explicar por quê. Vamos explicar por quê. Primeiro, o H. pylori... Bom dia, Ana. Bom dia para quem está chegando agora, tá, gente? O H. pylori, ele entra, quem vai me assistir depois, quem vai ouvir isso aqui lá no YouTube também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós estamos falando sobre o H. pylori, se é possível tratar o H. pylori com carvão vegetal, tá? E a gente vai estar explicando aqui, estamos indo para a segunda parte dessa explicação, para quem está chegando agora aqui. E quem está nos assistindo ali no YouTube, né? Quem vai nos assistir no YouTube depois, então nós estamos fazendo isso. Então presta atenção, o H. pylori, ele entra dentro do seu estômago, de alguma forma. De que forma, Solange? São inúmeras. Pode ser através de um beijo, pode ser através de uma relação sexual, tá? Pode ser através de alimentos que nem é mal lavados, mas que foi manipulado por uma pessoa que estava com a mão suja, tá? Se a pessoa que está servindo, não é só alface não, arroz, feijão, carne, qualquer alimento. Se a pessoa que está servindo o alimento no buffet, por exemplo, você come fora, a pessoa que está servindo esse alimento foi ao banheiro, não lavou a mão e ela tem H. pylori, ela pode passar esse H. pylori para você. Quando a gente come fora de casa, a gente vai se servir ali no buffet, fica todo mundo cuspindo H. pylori na comida. Então, você pode contrair H. pylori ali também, tá? Então, não é uma questão só de... É uma questão de higiene? É uma questão de higiene, sim. Tá? É uma questão de higiene, sim. É de não ficar falando em cima da comida onde você vai servir, respeitar o que vem depois de você, tá? Por isso é uma questão de higiene. Tem que lavar bem as verduras? Tem que, mas o H. pylori, segundo estudos que eu aprendi, ele não sobrevive mais do que 20 minutos em água, em oxigênio. Mesmo que não tenha hipoclorito, que não tenha vinagre de álcool, que não tenha carvão dentro dessa água, mesmo que não tenha bicarbonato, tá? Ele morre se ficar só na água 20 minutos em oxigênio. Então, você está começando a entender? Ok. O H. pylori, ele pode migrar do seu intestino para o seu estômago também. Também existe essa possibilidade. Porque nós temos a bactéria Helicobacter pylori no intestino. Ela está lá. Ela é normal da nossa flora intestinal. E se você tem relaxamento de válvula, ela pode migrar, essa bactéria, para o seu estômago. Tá? Existem inúmeros fatores, tá, que pode fazer essa válvula abrir. Um deles é se você é ansioso,
outro se você tem um problema de válvula de nascença, tá? Outro se você usa muita cafeína, outro se você come de 3 em 3 horas, forçando demais o seu aparelho digestivo, tá? Então, se você toma algum ansiolítico, dependendo da medicação que você toma ali para alguma coisa, pode também causar esse relaxamento de válvula. Então, são muitos fatores, tá? São inúmeros fatores aí, tá bom? Ok. O H. pylori entra dentro do seu sistema. Gente, essa live é muito importante, tá? Se você está me assistindo do Instagram, convide seus amigos para virem assistir. Se você está lá no YouTube, convide seus amigos ou envia depois dessa live para todo mundo, tá? Não saia dessa live, fica aqui. Fica aqui para você aprender, porque o H. pylori causa câncer e mata você, tá? O H. pylori mata, tá? O grande problema das gastrites hoje é o H. pylori, tá? O grande problema ali de essas gastrites mais graves, até de úlceras, tá? São de H. pylori. Ele se instala dentro da sua mucosa e ele vai matar a célula. Se ele matar a sua célula, você morre porque ele te causa câncer, tá? Por isso tem que tratar. Eu conheço pessoas que já fizeram 6 tratamentos consecutivos, tá? Consecutivo de H. pylori para poder matar ele. Quase que a pessoa morre para poder matar a bactéria. Então, é sério. Não saia dessa live, convida seus amigos, depois envia essa live para todo mundo que você conhece, tá? Para ajudar. Seja grato pelo conhecimento que você vai receber aqui agora de graça e manda para todo mundo, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui quem está dizendo bom dia para a gente, né, o Ronei. Bom dia, Ronei. Paz do Senhor para você também, querido. Então, olha só. O H. pylori entra dentro, de alguma forma, dentro do seu estômago. E o que ele faz? Ele fica lá atrás da sua mucosa, na camada ali que protege o seu estômago, né? Com bicarbonato, muco, para o ácido não corroer o seu estômago, ele fica ali atrás. Ele vai, porque senão o ácido pode judiar dele aí, ele pode morrer, né? Aí o que ele faz? Ele vai se alimentando, ele come essa mucosa e vai fazendo um buraquinho. Por isso que dói o estômago. Por isso que você fica com gastrite erosiva, né? Porque ele causa uma erosão ali. Aí qualquer ácido que passa por aí vai doer demais, vai corroer, pode causar até uma perfuração no seu estômago, né? Pode ocasionar isso. Ele fica ali se alimentando, só que ele não fica ali de boa só se alimentando. Ele é um psicopata. Ele não é só um sociopata, ele é um psicopata, gente. Ele entra ali, vai se alimentando, vai usando você para ele se manter, tá? E vai liberando um veneninho chamado urease. Essa urease, ela vai minando a sua produção de ácido, vai bloqueando, vai impedindo você de produzir ácido clorídrico, aquele pH 2 que você precisa para digerir a carne que você come, sabe? Ele vai minando, ele vai causando uma atrofia gástrica, uma atrofia de produção de ácidos, né? E aí, para quê? Para que esse ácido não digira ele. Porque se o seu ácido consegue digerir aquele pedaço de carne que você rebolou para cá, rebolou para lá e nem quebrou e engoliu, ele consegue matar um H. pylori, gente. Tá? Alguns são tão resistentes ali, né, que eles se encapsulam nessa urease ali, né, para se proteger. Mas a gente consegue dar conta deles, né, com uma boa digestão ali, a gente vai dando conta. Mas o que ele faz? Ele se encapsula para se proteger, ele fica atrás da sua mucosa e ele vai liberando esse veneninho chamado urease. Essa urease vai atuar lá na sua produção de ácido e enzimas e vai destruindo células. Tá? Vai destruindo as células, vai matando as células. Vai matando ali, vai destruindo, danificando, trazendo um problema, né, na sua célula que produz essas enzimas e esse ácido. E o que acontece? Daqui a pouco você não tem mais acidez, mas você tem muita queimação, muita. Aí você vai ao médico, ele te dá um supressor de ácido. Tá certo? Pela dor, sim, mas pela situação, pensa comigo. O supressor de ácido é para quê?
É para diminuir a produção de ácido, para não machucar seu estômago, porque está todo perfurado do H. pylori. Só que o H. pylori já estava trabalhando há anos, ele pode estar ali há anos fazendo isso. Há anos esse H. pylori pode estar ali tentando minar sua produção de ácido para ele tomar conta do seu estômago, para ele sobreviver. Gente, ele é um sobrevivente, ele quer viver. E aí o que acontece? Você vai atrofiando, metaplasia intestinal, displasia, e vai. Você vai atrofiando seu estômago, vai trazendo problemas. Pangastrite é a primeira, gastrite enantematosa, né? Gastrite refluxo, gastrite de antro, por quê? Ele vai diminuindo sua produção de ácido, você continua comendo normal, como você comia antes, só que agora você não tem mais essa condição, não tem mais essa capacidade para digerir, né? Porque você não tem mais essa acidez toda e ainda tem o inimigo ali te combatendo dia e noite sem parar. Você está entendendo? E aí, você me pergunta, e aí o carvão vegetal vai curar agora? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da quantidade da infestação, depende de como está esse H. pylori. Então, assim, ele já danificou a sua mucosa, as suas células do estômago. Ele já danificou tudo ali, né? Então, fica mais difícil para só com o natural fazer isso. Quando está no começo, quando a infestação não está tão grande, né? E quando a sua imunidade não caiu tanto, o natural consegue. Mas às vezes, só com o natural. Gente, às vezes nem com o natural e o químico junto não dá. De uma só vez, tem que fazer mais de uma. E por que, Solange? Porque às vezes você matou tudo que estava ali no seu estômago, né? Só que migrou do intestino, está migrando. Constantemente migrando. Por quê? Está constantemente migrando porque suas válvulas estão relaxadas. Ou porque você continua contraindo o H. pylori por um beijo, lembra? Por um alimento. Às vezes nem é a questão de ter matado o que está lá dentro. É a questão do foco. Então, higiene é fundamental. O que é essa higiene, Solange? Quando você vai ao banheiro lavar a mão antes de ir e depois que sai. Isso deveria ser todas as pessoas que vão manipular o seu alimento fazer isso. Então, cuide onde você vai comprar esse alimento, onde você vai comer. Na sua casa, quando você vai fazer comida, lava todo o ambiente antes. Põe a sua verdura para lavar realmente ali de molho, tá? Não deixa a comida logo depois que você cozinhou em cima da bancada ali, guarda na geladeira dentro de embalagem de vidro ou então uma tupperware bacana, guarda lá, entendeu? Na geladeira. Faça a limpeza da geladeira aí no período que tem que ser feito, né? Higieniza ela também. Então, assim, essa higiene é muito importante também, tá? Quando você for comer, sempre lave a mão antes. Esses cuidados são importantes, esses cuidados de higiene são muito importantes. Se você for comer fora de casa, né? Às vezes é impossível a gente ter todo o cuidado que a gente precisa, né? Então, às vezes é bom ter um carvãozinho vegetal em casa. Se você ingerir algum H. pylori, né? Você pode fazer uso do carvão para começar a pegar aqueles pouquinhos que tem, ele vai embora, não deixar ele ganhar campo, né? Ele ficar com toda aquela manifestação. Aí alguém perguntou um dia, mas qual as cruzes, qual é o perigo das cruzes? As cruzes é a quantidade. Você tem só uma cruzinha porque tem pouquinho. Se tem duas, é porque a infestação é maior. Agora, quando tem 3 cruzes, a família está grande. A gente fala assim que família, nós temos família de 2 filhos, de 1 filho, de 5, de 12, né? Quando está em 3 cruzes é de 12 para cima, tá bom? E aí, às vezes, tem que fazer mais de um tratamento químico para poder eliminar, porque ele fica escondidinho dentro da mucosa e às vezes nem o tratamento químico com um tratamento só não consegue resolver vocês. Então, o que eu tenho que fazer, Solange? Primeiro, tem que ir eliminando essa infestação, né? Tem que diminuir esse H. pylori e matando ele, mas junto com isso, com uma alimentação saudável, fazendo seu intestino funcionar bem e reforçando a sua imunidade. Se você não melhorar a sua imunidade, não reestruturar a camada de mucosa do seu estômago, você sempre vai ter H. pylori, tá? E um cuidado com a higiene também. Então vamos lá.
Fazer uma alimentação que não seja fermentativa. Aprender a combinar os alimentos, aprender a comer. Isso é importante, tá? Para a sua imunidade também. A Paula, a Miriam Paula, né, falou, esse carvão a gente consegue como? O carvão, ó, algumas farmácias vendem em cápsula, né? Ou então você compra nas lojas de produtos naturais. Aqui no Brasil tem um aplicativo chamado Shopee, lá eles têm também. Você precisa de um profissional para te ajudar a fazer o uso dele. Por quê? Porque o seu intestino precisa funcionar bem, então precisa de outras coisas para ajudar nesse sentido, tá? Tem que ver se você pode usar. Se você tem uma gastrite erosiva, por exemplo, pode ser que você não possa usar, né? Então, se você tem um problema lá no seu intestino, então tem que ser acompanhado de um profissional para saber se você pode fazer uso dele. Gente, mesmo que seja natural, não é porque é natural que dá para tomar sem pensar e sem saber, tá? Então, precisa fazer o quê? Reconstruir toda a camada chamada mucosa ali no seu estômago. Aprender a comer, primeiro, para fazer isso. Como é que a gente reconstrói essa camada? Primeiro, retirando todos os alimentos que são agressores, que principalmente aqueles que aumentam a histamina, que te dão a mais alergia na hora de digerir. Melhorando a sua imunidade, fazendo seu intestino funcionar bem, fechando os enterócitos, que a maioria das pessoas tem os enterócitos abertos, então começa a levar toxinas, substâncias ali para o seu sistema nervoso, para o seu sistema linfático e a sua imunidade está baixa. É muito bom verificar também, gente, a B12 e a vitamina D, super importante, a ferritina, tá? Esses três importantíssimo para você estabilizar a sua imunidade.